Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Assumir o Atlético Paranaense neste momento não é apenas um desafio, é quase um chamado de urgência. O clube está atravessando uma fase crítica. A pressão da torcida aumentou, a tabela da Série B não perdoa e os resultados simplesmente não aparecem. O Furacão, que já protagonizou campanhas históricas e viveu noites épicas na Arena da Baixada, hoje se vê afundado num cenário que mistura apreensão, frustração e muita cobrança. E quando eu falo em urgência, não é aquele discurso motivacional de vestiário, não. É urgência real, de ponto, de vitória, de desempenho. Porque se o Atlético não conquistar o acesso este ano, a palavra que define a situação é clara: tragédia institucional, sem rodeios, sem exagero, porque as consequências financeiras, esportivas e até políticas seriam imensas. O clube não pode e não deve permitir esse cenário. É por isso que, desde já, eu deixo bem claro: técnico estrangeiro sul-americano, nesse momento, está fora de cogitação. E isso não tem nada a ver com preconceito ou xenofobia. É pura e simples leitura de cenário. A Série B é uma competição dura, exaustiva, cheia de armadilhas. Jogos no interior, gramados irregulares, arbitragem questionável, pressão externa. Não dá para trazer alguém que ainda precise se adaptar ao país, ao campeonato, ao estilo de jogo e ao emocional dos jogadores. A realidade é simples: o Atlético não tem tempo para adaptação. O que ele precisa é de alguém que já conheça esse campo minado. Alguém que já sentiu o cheiro do vestiário da Série B, que sabe o peso de cada ponto fora de casa, que entende como funciona um jogo às 11 horas da manhã, em um gramado esburacado em meio à pressão da torcida adversária. Por isso, meu treinador ideal nesse contexto precisa ter duas credenciais indispensáveis: vivência na Série B e histórico de acesso. Sim, nenhum nome garante sucesso, mas se vamos apostar, que seja em alguém que já entregou resultado em um ambiente parecido. E analisando o mercado, 3 nomes se destacam. 1. Anderson Moreira, o experiente da vez. Anderson é aquele tipo de técnico que você pode até não amar, mas respeita pelo currículo. Ele tem no portfólio acessos com o Goiás, Botafogo e Avaí. Isso significa que ele conhece as dores e os atalhos da Série B. Sabe como montar um time competitivo, como administrar elencos enxutos e como fazer pontos mesmo jogando mal. Algo fundamental numa competição que exige regularidade mais do que espetáculo. Além disso, Anderson está livre no mercado. E, sinceramente, a essa altura, veria o Atlético Paranaense como uma grande oportunidade de recomeço, de voltar aos holofotes. Seu modelo de jogo é mais direto, funcional e costuma apostar no 4-2-3-1, um esquema que prioriza solidez defensiva e rapidez na transição. Dá para imaginar um meio-campo com Hugo Moura e Fernandinho como volantes, dando suporte e consistência, Zapelli centralizado como maestro criativo, e pontas leves como Coelho e Luiz Fernando, puxando o jogo pelas beiradas. Seria uma aposta segura, baseada na estrutura e na objetividade. 2. Paulo Pesolano, o ousado com identidade. Agora, se o clube quiser ser mais ousado, mais moderno e apostar num projeto com identidade de jogo clara, o nome é Paulo Pesolano. O que esse uruguaio fez com o Cruzeiro em 2022 não foi apenas um acesso, foi uma revolução. Pegou um elenco modesto, sem grandes estrelas, e transformou num time coeso, ofensivo e dominante na Série B. Seu 3-4-3 é ofensivo, fluido, mas extremamente bem treinado. Gera amplitude com os alas, compactação no meio e superioridade numérica por dentro. Ele sabe como fazer um time jogar com e sem a bola e valoriza a posse, o controle e a pressão pós-perda. Imagina esse modelo aplicado no Atlético? Thiago Heleno e Léo como zagueiros, Isaac e Esquerdinha nas alas, Fernandinho e Eric no centro, com Zapelli flutuando entre as linhas e William Bigode centralizado no ataque. Isso traria organização ofensiva, mas também segurança defensiva. E convenhamos, hoje o Atlético sofre dos dois lados. Cria pouco, marca mal e perde bolas em zonas perigosas. A defesa, que já foi referência, hoje é uma das mais vazadas da Série B. Pesolano, com sua estrutura, pode ser o nome certo para resgatar a competitividade com qualidade. 3. Outros nomes.
entre apostas e riscos. O nome de Antônio Oliveira também circula nos bastidores. Ele conhece o clube, já trabalhou aqui e entende parte do ambiente. Mas a verdade é que sua falta de experiência em Série B pesa muito contra ele. Esse tipo de campeonato não perdoa a inexperiência. E o Atlético não pode correr esse risco agora. Outro nome citado é o de Pepa, português, que já teve uma passagem rápida pelo futebol brasileiro, mas deixou mais dúvidas do que soluções. Seu estilo, embora interessante, exigiria tempo. E tempo, como já dissemos, é o que o Furacão não tem. E aí surgem nomes mais alternativos como Jorge Castilho. Mas esse é outro ponto delicado. O modelo de Castilho é autoral demais. Lembra até o do Fernando Diniz, com construções arriscadas, muitas inversões e um alto nível de exigência tática. Isso pode ser interessante num projeto de médio prazo, mas não agora, porque agora não é momento de testes, é de certezas, de entrega, de recuperação. O que o Atlético precisa fazer agora? Tomar uma decisão estratégica. A escolha do técnico tem que ir além da vaidade, da amizade ou da grife. Precisa considerar o contexto atual da Série B. Precisa entender que, neste exato momento, o acesso não é uma meta ambiciosa, é uma obrigação institucional. O treinador precisa chegar pronto, com o vestiário na mão, com um discurso firme, com liderança clara. Precisa unir a base e os experientes, trazer de volta a intensidade que um dia fez do Atlético um dos times mais temidos do Brasil, porque hoje a impressão é que o time está perdido, e sem comando, time nenhum sobe. E a torcida? A torcida está no limite da paciência, mas também está pronta para apoiar. Só quer sinais claros de mudança, só quer saber que existe um rumo, um norte, uma liderança. O Furacão pode estar machucado, mas quem conhece a história desse clube, sabe? Nunca foi de se entregar. Então, o momento é agora. A decisão tem que ser certeira, porque cada rodada é uma chance a menos. E cada ponto perdido pode custar muito mais do que a permanência na Série B. Pode custar a identidade de um clube que aprendeu a sonhar grande. E você? Quem deveria assumir o Atlético? Concorda com esses nomes? Acha que a diretoria vai fazer a escolha certa? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui o debate é com argumento. E a gente segue acompanhando tudo, dentro e fora das 4 linhas. O Atlético Paranaense vive mais um daqueles momentos em que a diretoria precisa agir rápido, com precisão cirúrgica. E o foco, desta vez, está em um setor vital do campo, a lateral direita. A posição, que já vinha exigindo atenção, agora virou um verdadeiro foco de crise. Isso porque o clube enfrenta 2 dores de cabeça ao mesmo tempo e não tem mais tempo a perder. De um lado, Dudu está lesionado, uma ausência que pesa não apenas pelo lado técnico, mas também pela liderança em campo. Dudu, mesmo não sendo unanimidade entre os torcedores, tinha uma presença importante no elenco. Sua lesão, além de inesperada, deixou a equipe sem uma referência de confiança na posição. Do outro lado da equação está Aem Palacios, o substituto imediato que não conseguiu aproveitar a oportunidade. Seu desempenho em campo vem sendo duramente criticado nos bastidores e pela torcida. Falta intensidade, falta consistência, falta aquele algo a mais que o torcedor rubro-negro espera. Diante desse cenário, a diretoria do Furacão decidiu ser agressiva no mercado. Não se trata de buscar apenas uma peça de reposição. A ordem agora é clara. Chegarão 2 laterais direitos. Isso mesmo. O clube quer opções, quer competitividade interna e, acima de tudo, quer resolver essa carência com urgência. Afinal, estamos falando de uma temporada longa, desgastante, e o Atlético não pode se dar ao luxo de improvisar em uma das posições mais exigidas fisicamente do jogo moderno. E nesse momento de busca intensa, um nome surgiu com força nas conversas internas: Léo Godoy. Velho conhecido da torcida, o jogador atualmente está emprestado ao Santos. E embora seu momento no clube da Vila Belmiro esteja longe do ideal, a diretoria atleticana cogita repatriar o atleta. Mas calma, a situação está longe de ser simples. Godoy vive um momento delicado no Santos. Seu desempenho tem sido abaixo do esperado e a paciência da torcida santista parece ter chegado ao fim ainda durante o Paulistão. Foram meses de críticas, pressão e, segundo fontes internas, até pedidos públicos por sua saída. O jogador, que já teve bons momentos na carreira, não conseguiu se firmar e, pior, parece ter perdido a confiança até de seus próprios companheiros de equipe. Mas o que mais chama a atenção nesse possível retorno é um detalhe importante. Léo Godoy
não demonstrou vontade de voltar ao Atlético, pelo menos até agora, e isso preocupa. Afinal, repatriar um jogador que não está motivado ou que ainda carrega mágoas do passado pode ser um tiro no pé. Mesmo assim, o nome segue em pauta. A diretoria vê nele uma oportunidade de mercado, talvez até uma peça útil num elenco enxuto. Mas tudo depende das conversas que ainda estão em andamento. Nos bastidores, a análise é cuidadosa. Existe uma dúvida real sobre o custo-benefício da operação. De um lado, a experiência de Godoy pode pesar a favor. Ele conhece o clube, conhece a torcida e, em teoria, poderia se readaptar rapidamente. Do outro, existe o risco de trazer um atleta em baixa, sem ritmo e talvez sem a disposição necessária para encarar o desafio de uma Série B intensa, disputada e emocionalmente desgastante como a que o Atlético enfrenta neste ano. Vale lembrar que o Furacão não está em posição confortável na tabela e precisa, mais do que nunca, de jogadores que entrem em campo com sangue nos olhos. O momento pede gente comprometida, que entenda o peso da camisa e que esteja disposta a lutar por cada centímetro. Léo Godoy pode ser esse nome? Talvez, mas também pode ser uma aposta arriscada demais, num momento em que o clube precisa de certezas. Enquanto isso, outros nomes também são avaliados. A diretoria corre contra o tempo, conversando com empresários, observando o mercado sul-americano e até sondando jogadores que estão sem contrato. A missão é clara: reforçar a lateral com urgência, trazer qualidade, aumentar o nível de competitividade interna e dar ao técnico, seja ele quem for, as peças que faltam para transformar o elenco em um time sólido e confiável. A torcida observa, inquieta, e com razão. O Atlético precisa reagir. E tudo começa pelas laterais. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.